em dois aspectos. Vou responder para o senhor em dois aspectos. Clandestinamente impossível. O próprio general Soares chegou a começar a responder essa pergunta, mas foi interrompido. Clandestinamente impossível. Pelo nível que está aí, para ser feito institucionalmente, eu acho que eu não sou nem a primeira peneira de análise disso aí. Isso aí passaria por uma sequência tão grande de generais, como eu falei para o senhor, está 2 níveis acima do meu. Mas digamos que, vamos levar para a hipótese assim, não, ele pode não estar falando a verdade, isso aí estava no nível de quem ia fazer. Eu falo para o senhor, as próprias Forças Armadas têm mecanismos muito bem consolidados que vai passar por uma série de peneiras, uma delas se chama prova de APA, então, a adequabilidade, a praticabilidade, a aceitabilidade de uma determinada missão. Lembrando para o senhor que estamos antes da fase de elaboração de planos e ordens. Então, assim, haveria, depois dessa análise inicial que eu falei para o senhor, teria que uma autoridade, um general, teria que olhar, analisar e dar uma diretriz de planejamento. Isso considerando, não agora como cenário prospectivo, considerando que eu estivesse ocultando que esse nível realmente queria fazer isso. O senhor conseguiu entender onde eu estou querendo colocar? Considerando que fosse realmente para botar em prática, como o senhor está falando, um general teria que analisar esse desenho, a partir dali ele daria uma diretriz de planejamento. Se ele achasse isso relevante de alguma forma. Porque poderia... Exatamente, poderia muito bem o general olhar isso aí e falar, isso aqui... O senhor chegou a apresentar esse estudo, esse desenho, né? O senhor apresentou a alguém, a um superior, ele chegou a analisar esse documento? Nunca foi apresentado a absolutamente ninguém, e por essa razão que eu expliquei, e nos nossos pedidos de liberdade eu também expliquei. O senhor chegou a receber... Repetir para o senhor. Não, é importante eu falar isso, doutor, peço desculpa, mas é importante eu falar, é importante eu deixar claro que porque pode parecer que eu estava fazendo algo oculto, até para os meus superiores no Exército, tem que ficar claro que eu não estava fazendo nada oculto. Surgiu numa conversa minha com o meu comandante, eu falei que ia fazer esse cenário, mas quando eu fui apresentar para ele, a prioridade dele era outra. Ele mandou eu abandonar isso de lado, ele nem olhou, nem abriu o computador. Ele falou, Ferreira, foco nisso aqui, ó, e botou o foco no que ele queria, que era a possibilidade de talvez ter que tirar os manifestantes. Então, é bom ficar explicado que eu nunca mostrei isso para ninguém. Aí vai dizer assim, mas nem dentro da sua sessão? Não, por quê? Porque o único que fez escola de comando do Estado-Maior dentro da minha sessão sou eu. Então, entrar no como foi feito isso aí não é o caso. Para a minha sessão, só vale a pena eu passar o que é aplicável para a minha sessão. Então, por exemplo, no batalhão tal, está se falando muito na possibilidade de uma fraude assim, assim, assado. Verifica isso e vê se isso está tendendo para violência. Aí os sensores vão lá e vão lá checar se aquilo está tendendo para violência. Se é verdade ou não o negócio de fraude, pouco me interessa. O que importa é se aquela informação girando dentro dos manifestantes vai causar algum tipo de risco. Isso importa para mim. Se é verdade ou não, se teve fraude ou não tem fraude, está muito distante da minha competência. Para finalizar, o senhor recebeu alguma missão, alguma ordem para elaborar esse desenho? Não, o cenário prospectivo, doutor, foi bom o senhor perguntar, eu agradeço. Ele é algo que o próprio general Soares confirmou, e os manuais dizem. A função do oficial de inteligência é reduzir incertezas e evitar a surpresa. Então, não há ordem para fazer cenário prospectivo, a não ser que o general se interesse por um assunto específico e fale, Ferreira, analise tal coisa para mim. O normal é o próprio oficial de inteligência, nas reuniões diárias, está alimentando o general ali das coisas mais importantes que estão acontecendo. Agora, quais os cenários que esse oficial de inteligência analisa para isso? Depende muito da região e do momento da época. Por exemplo, eu tenho certeza que lá no Sul agora, os oficiais estão o tempo todo debatendo questões de possibilidade de novas enchentes ou coisa do tipo. Esse deve ser o cenário que está mais em voga lá agora. Então, eu consegui explicar para o senhor como é que funciona isso? Eu não preciso de ordem para fazer um cenário prospectivo. Agora, pode acontecer, como aconteceu, do general demonstrar zero interesse e falar assim, foco em outra coisa. E foi o que aconteceu comigo, zero interesse. Nesse contexto